Boa noite, pessoal. Então, primeiro eu queria saber se está todo mundo me ouvindo direitinho, porque a gente vai começar com um certo atraso de 7 minutos, mas eu estava tendo uma conversa bem legal aqui com o diretor da Faculdade de Medicina da Unisul, e que trouxe ideias bem interessantes, assim, e a gente já tinha conversado, acho que vai ser bem legal. Então tá. Agora eu já vi que tá bastante gente mandando que tá escutando bem, né? Se o celular caiu, alguma coisa parecida assim, eu só coloco no lugar de novo, tá? O Rodrigo, ele pediu só para esperar, eu vou iniciando uma conversa bem devagarinho, porque hoje na Unisul são 120 e poucos alunos que querem participar desse atendimento relacionado ao coronavírus, tá? Eu estava conversando com ele agora, então existe hoje mais ou menos 160 alunos e a grande maioria quer participar. O que eu quero conversar com vocês é como participar, isso até o Rodrigo me pediu também, para a gente discutir como participar, a maneira de participar, o que vai ser melhor para cada fase, tá? Isso acho que é bem legal a gente conversar também. E explicar até onde vai isso aí, essa participação de vocês, tá bom? Que eu acho que vai ser bem importante. De antemão, primeiro eu acho que eu não me apresentei ainda. Então, eu sou o Thiago Botega, sou pneumologista, sou professor de medicina interna da Unisul, de clínica médica, do internato, das aulas práticas, tá? Acho que muitos de vocês acabaram tendo aula comigo. Os que forem, talvez, da 10ª fase para baixo, tiveram contato comigo através da LEC, né, que é a Liga de Emergências Clínicas do Hospital Regional, tá? Eu falo aqui de Florianópolis. Hoje de tarde eu mandei mensagem para vários amigos meus que são professores em faculdades do Sul do Brasil e todos gostaram bastante da nossa ideia, tá? Essa ideia eu tive junto da Tainara e da Monique para que se resolvesse alguns problemas relacionados a dúvidas e incertezas em relação aos estudantes, tá bom? Tenho certeza absoluta que eu estaria do mesmo jeito, que eu teria um monte de dúvida relacionada a como agir nesse momento se eu fosse estudante, dúvidas em relação a se vou me formar ou não, né? E dúvidas em relação às incertezas de atraso ou não, e até, assim, a gente tem que pensar na nossa saúde também, né? Então, tudo isso eu acho que vale a pena a gente discutir. Vocês mandaram perguntas, daqui a pouquinho eu já começo a responder a cada uma delas, tá? O que eu combinei com as meninas da LEC? Primeiro, que a nossa liga é uma liga que funciona desde 2011, se não me engano. Eu sou coordenador dessa liga desde 2013, tá? Essa liga funciona basicamente na emergência do hospital regional. Alguns vêm procedimentos fora do local de emergência, tá? Hemodinâmica, broncoscopia, endoscopia, tomografia, mas basicamente atendimento a paciente grave hoje, tá bom? De antemão, agradeço a todo mundo que já participou e está nos assistindo, já tem bastante gente assistindo, e todos que estão em fases ainda da faculdade estão convidados a participar também, tá bom? Alguma coisa mais estou esquecendo? Tá. Por que eu resolvi falar sobre isso aqui, né? Nesse momento, eu participei da epidemia do H1N1 em 2008, apesar de ter 28, 27 anos, eu participei dessa epidemia em 2008 como residente de clínica médica, tá? Foi um caos como tá agora, mas a gente não tinha nada relacionado a tanta informação como a gente tem hoje. Então, não se compara o nível de informação que a gente teve naquela época do que hoje. A segunda coisa importante é que eu acabei trabalhando como R5 de pneumo no atendimento aos queimados da Boate Kiss em Santa Maria. Eu fazia residência no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, a gente acabou indo para Santa Maria fazer broncoscopia, foi uma experiência bem interessante.
Lógico que muito triste, mas muito interessante, tá? Isso me dá um pouquinho de know-how para entender um pouco dessas grandes tragédias que a gente vai acabar lidando. Eu acho que a gente está longe de chegar ao nosso pico, tá? Mas que a gente vai lidar nos próximos dias. Bom, só para a gente voltar um pouquinho no tempo para saber a gravidade do que vem pela frente, só vou lembrar vocês, assim, cronologicamente, 31 de dezembro, a China, aquele médico que acabou falecendo, né, o médico chinês, reportou que tinha um grupo de pacientes com pneumonia que ele não sabia a causa. Tá? Eram trabalhadores do mercado público lá em Wuhan e simplesmente reportou, teve um problema em relação ao governo lá, né, que eles vivem uma ditadura e depois se viu que se tratava do Covid-19. Tá? Na verdade, 31 de dezembro, 7 de janeiro, eles descobriram tanto o vírus quanto uma coisa super importante, que é a transmissão pessoa a pessoa, uma semana depois. Tá? E 30 de janeiro já era uma emergência de saúde pública internacional. Tá? Então, em questão de 30 dias, praticamente todos os países do mundo estavam preocupados com o coronavírus, tá bom? Passado um mês e meio, a gente está vivendo no Brasil esse caos, tá? Bom, o que os estudantes de medicina têm a ver com isso, tá? Bom, uma coisa que é interessante, vocês viram que hoje a cidade parou, né? Então, pelo menos Florianópolis está parada, e isso nos preocupa bastante porque a doença não chegou aqui ainda de verdade, né? A gente tem hoje 400 casos no Brasil, um pouquinho mais. Itália hoje está com 31 mil doentes, né, casos, com 2.500 mortes. Hoje em Santa Catarina, se não me engano, a gente não teve morte ainda, tem pelo menos 3 ou 4 pacientes em estado grave, que ainda não se sabe se é relacionado ao coronavírus ou não, mas pelas projeções do Ministério da Saúde, a gente sabe que isso vai aumentar, tá bom? A situação, então agora a gente pode começar a pensar em relação, para a gente não se estender tanto, pensar em relação a o que o estudante de medicina tem realmente que fazer nesse momento, ou qual é a realidade dos estudantes de medicina no mundo inteiro, tá? Eu passei ontem, hoje, o dia inteiro pesquisando sobre isso. Eu estava conversando com o professor Rodrigo agora também em relação a isso. Existe uma coisa que é muito verdade, que é ninguém sabe direito o que fazer, no sentido que as condutas tomadas nesse momento em relação a aluno ou não, elas estão sendo muitas vezes avaliadas dia a dia, tá? O não saber quer dizer, essa situação de isolar vocês, talvez no primeiro momento, ela pode mudar rapidinho, tá? Então, a gente, na Itália, vou citar para vocês assim, que na Itália, com 31 mil doentes, o governo italiano já está adiantando as formaturas. Então, a primeira coisa, para quem tem medo de não se formar, eu acho que vocês têm que começar a se preocupar se talvez em algum momento, se essa crise se perpetuar ou se ela se agravar muito, e essa resposta talvez a gente tenha daqui a alguns dias, se vocês não vão passar por isso também, tá? Acho que não, tomara que não, né? A gente já está tomando algumas medidas bem precoces, mas a gente tem que se preocupar com isso, tá? Essa é a primeira coisa. A Itália, ela está adiantando as formaturas para ter um número de médicos maior, e também a Itália está selecionando ou angariando esses alunos de medicina que ainda não se formaram para trabalhar tanto em clínicas gerais, tanto quanto em casa de idosos, tá bom? Para avaliação em casas de idosos. O governo está levando alguns alunos junto com o médico orientador, mas alunos que estejam com EPIs, então os equipamentos de proteção individual, cada um tem o seu lá, óbvio, né? Ninguém vai colocar vocês, ou ninguém vai colocar estudantes de medicina em situação de perigo, mas por que eles estão fazendo isso na Itália? Porque o número de médicos para atendimento na Itália hoje, ele não está sendo suficiente, eles estão muito sobrecarregados e com isso eles conseguem tirar os médicos desses locais, que para nós seria o PSF talvez, tirar esses médicos mais experientes para irem para hospitais, tá bom? Os médicos mais experientes estão nos hospitais e os médicos menos experientes
estão acabam fazendo trabalhos que seriam, na teoria, um pouquinho mais simples, tá? No Brasil, ontem, o ministro da Saúde, Dr. Mandetta, ele já está cogitando, né, capacitar os estudantes, tá bom? Então, tanto para atendimento presencial quanto a telemedicina. Então, assim, é bem razoável que nesse momento algumas faculdades já comecem a pensar em fazer isso, tá? Eu fiz só um resumo das faculdades que eu entrei em contato com o pessoal hoje em relação a atendimento, tá? O que está acontecendo com os estudantes no Brasil inteiro? Isso é bem interessante a gente entender por quê. Porque talvez o que aconteça em Florianópolis, ou que a gente esteja passando em Florianópolis, seja até um pouquinho mais adiantado do que está acontecendo no resto do Brasil. Ou seja, também uma resposta rápida ao que talvez possa acontecer com vocês daqui a um tempo, com estudantes do Brasil inteiro que passem por isso, tá? Ou que venham a ser chamados. Então, a URGS do Rio Grande do Sul, os estudantes foram orientados a ficar em casa, assim como todos os estagiários e doutorandos do Grupo Hospitalar Conceição, que é um hospital grande da Grande Porto Alegre, tá? Eu vi que Curitiba, a maioria das faculdades, a maioria dos doutorandos foram liberados para ir para casa, tá? A Universidade Federal de Pelotas, Católica de Pelotas, se não tiver acontecendo isso, vocês podem me avisar, mas foi o que eu conversei com os professores de vocês, tá bem? Eles também estão nessa situação. A FURB em Blumenau, a orientação também foi essa, tá? Joaçaba também, acho que são esses, Lages também, foram os professores que eu conversei, tá? A Unisul tomou também essa decisão, e agora, por um pedido do secretário de saúde de Palhoça, que é onde fica a policlínica, né? Eles gostariam da ajuda dos estudantes de medicina para call center e para atendimento em setores primários de saúde, que é interessante, tá? O ministro da Saúde solicitou que se fizesse uma capacitação desses alunos. Eu acho que isso vai acontecer com vocês em breve, tá? Muito provavelmente através de webconferência. Goiás já iniciou a capacitação a alunos para doença respiratória. E aí a gente tem que lembrar uma coisa, quando a gente fala em gripe, a gente fala em síndrome gripal, não, é muito mais comum a gente ter síndrome gripal hoje por influenza do que por coronavírus. O que acontece é que a gente tem que estar tendo um cuidado maior por um vírus novo que está apavorando sim a Europa por um comportamento que a gente está conhecendo agora, tá? Então, eu acredito que muito em breve todas as faculdades sejam capacitadas. O ministro da Educação também sugeriu ontem, tá? Isso notícia do G1, que os alunos das áreas de saúde, medicina e enfermagem, principalmente dos últimos anos, eles voltem às aulas ou voltem a participação em relação a todo esse processo, porque muito provavelmente a federação precise de vocês, tá bom? Ontem também, por uma iniciativa do Ministério da Saúde, eu vi que abriram 5.318 vagas para o Mais Médicos, né? O salário inicial é R$ 12.400, e é um processo seletivo que vale para o Brasil inteiro. Vai ser preconizado cidades com indígenas, mas também tem cidades, vários pontos de capitais do Brasil inteiro que vão ser selecionados médicos. Então, para quem acabou de se formar, isso vai acontecer também, tá bom? Bom, falando agora, eu ainda não vou chegar o que a gente precisa, o que eu acho que vocês vão acabar fazendo e sobre os cuidados, tá? Mas eu vou começar a responder as perguntas devagarinho. Iniciando então na primeira pergunta, que é: o que fazer com as roupas, né, e pertences, chaves, tal, de quem for trabalhar nessa epidemia? Bom, a partir do momento que vocês começarem a ter contato com paciente com doença respiratória, vocês vão ver que isso vai virar um caos, tá? Então, caos no sentido assim, a população ela vai acabar procurando num grande número, tá? Eu acho que a gente está longe de viver a nossa realidade ainda em Santa Catarina, tá? Que é o estado que eu tenho mais notícia, mas eu acho que a gente está longe de viver a realidade. O que a gente sabe é que o coronavírus em roupa, por roupa absorver bastante a umidade, o coronavírus não vive muito tempo, tá? Então,
É óbvio, quem está lidando, não vai ser a realidade de vocês lidar com paciente em isolamento, fazer intubação, né? Isso não, vocês não têm essa capacitação ainda. Talvez um que outro acadêmico, mas a realidade do Brasil inteiro não é essa, tá? Então, muito provavelmente, vocês vão ser capacitados a fazer atendimentos básicos em saúde, tá? Mas que vai ajudar bastante. O que acontece? Roupa não tem problema maior, tá? Porque para esse tipo de atendimento, vocês vão continuar fazendo a mesma coisa. Não tem nenhuma evidência que vocês tenham que incinerar as roupas de vocês depois, tá bom? Chave celular, sim, tá? São objetos de metais. A indicação é que se passe algum produto de limpeza que seja adequado, tá? O álcool parece que é corrosivo, mas qualquer detergente líquido que se possa passar em tela de celular seria bem interessante, tá? Bom, tem uma segunda pergunta que é: se eu quiser me voluntariar para ajudar, eu posso? Ainda não estou no 6º ano, tá? Uma das coisas que são importantes que a gente vê hoje, olhando no site de Harvard, da Columbia, universidades que já estão assim discutindo isso desde o comecinho, a gente vê que nada é feito sem a orientação dos diretores de faculdade, né? Então, cada universidade se reúne, o diretor de faculdade sugere, é óbvio que nesse momento, quem não se sentir confortável a participar, não vai participar, tá? Então, eu acabei de falar com o Dr. Rodrigo, isso é uma coisa que ele deixou bem claro também, eu acho que ele já conversou com vocês, mas qualquer diretor de faculdade de medicina não vai obrigar um aluno a participar desse movimento. Inclusive, vocês nem devem participar desse movimento se não estiver confortáveis. Hoje uma aluna me ligou falando que ela tem asma e ela gostaria de saber se ela tem risco ou não, e se ela deve participar ou não. Isso é a realidade de muitos alunos de medicina. A resposta é que ela tem que fazer exclusivamente o que ela se sentir confortável, tá? De nenhuma maneira ela pode, por exemplo, se expor a um paciente com uma síndrome gripal sem que ela se sinta confortável, porque ela vai estar fazendo mal para ela, tá? Vai ser um sofrimento para ela fazer esse tipo de atendimento, e fazer medicina com sofrimento não combina, né? Então, isso é uma coisa bem legal, bem importante que vocês tenham na cabeça que tá todo mundo, todos os professores que eu já conversei, não só de Florianópolis, todos têm o mesmo pensamento. Vocês têm que estar confortáveis em relação a isso. De nenhuma maneira eu entendo que as faculdades vão querer prejudicar vocês, quanto quem estiver no 6º ano, em relação à formatura, em relação a nada disso. É óbvio que alguns requisitos básicos vocês vão ter que cumprir. Na Itália, é o único país que eu li que eles já estão fazendo algumas medidas para não terminarem os últimos estágios de já formar a galera aí, porque eles também estão vendo que vão precisar de mão de obra, tá? Eu vi que o site de Harvard, eles estão ficando mais maleáveis em relação a terminar ou não alguns estágios lá. O sistema deles de educação é um pouquinho diferente que o nosso, né? Então eles estão bem maleáveis em relação ao término. Eu acredito que isso vai acontecer aqui no Brasil também, tá? Para quem for se formar na metade do ano ou no final do ano, em hipótese alguma, eu acredito que algum diretor de faculdade vá reprovar um aluno ou uma turma. Mas acho, e isso é uma coisa bem importante, que vocês têm que ter representatividade, tá? Toda decisão tomada, principalmente em relação à turma, tem que ser tomada de uma maneira concisa. Ninguém pode, não, agora eu vou para casa e vou ficar com os meus pais, cuidar do meu avô, porque isso não pode acontecer também, tá? As medidas estão sendo tomadas a cada 7 dias, né? Então, a gente não pode tomar nenhuma decisão que passe de muito poucos dias, porque senão vocês podem se prejudicar também, tá? Mais uma pergunta: nebulização, aerolim, ou quem tem oxigênio em casa, eu posso usar esse recurso para pessoas que começaram a ter dispneia? Bom, nebulização não, tá? Nebulização não, porque o que a gente sabe é que a nebulização, macronebulização, seja como for chamar, ele vai esparramar um monte de aerossol, né? Então o risco de contaminação é muito maior, tá? O aerolim é um spray, pode ser usado, tá?
Quem tiver oxigênio em casa pode usar. É claro, assim, se o paciente já tem uma doença respiratória, normalmente ele já tem oxímetro. Aí eu acho interessante, tá? Para quem já tem, controlar, e principalmente se o paciente, é óbvio, se o paciente estiver doente, tá? Se o paciente não estiver doente, eu tenho pavor daqueles familiares que ficam toda hora olhando a oxigenação para ver se o paciente está bem. O paciente não sente nada, mas a saturação está 80, 90, tá? Então não há necessidade disso aí. Então ninguém vai sair alugando oxigênio para familiar, tá? Porque até vai prejudicar as outras pessoas que precisam, tá? Isso não é necessário. Então nebulização não, aerolim tranquilo, qualquer tipo de spray que seja para inalar é tranquilo, desde que cada um tenha o seu, né? Não pode compartilhar. Gostaria de saber, tem mais uma pergunta aqui. Nós, estudantes de medicina, podemos ser úteis e nos protegermos frente a esses novos áudios que estão vindo do pessoal da saúde, falando que o cenário é mais grave do que parece, tá? Isso é bem complicado porque, assim, surge muita coisa, né? Cada vez que tu fecha o WhatsApp, quando tu liga o WhatsApp de novo, tem uma enxurrada de mensagem. A gente já tem caso grave no Brasil, sim, tá? A gente já tem caso grave de doença respiratória. Às vezes existe uma certa confusão em relação a se essa doença respiratória ela já era existente ou não, ou se essa doença respiratória está relacionado ao coronavírus. A gente só vai ter essa resposta talvez daqui a alguns dias, daqui uns 3, 4, 5 dias, porque o nosso dia 20, que é um dia importante em epidemiologia, ele foi há poucos dias, né? Então, como a gente tem levado em média 7 dias para um resultado do PCR, talvez alguns pacientes que já faleceram testem positivos, tá? Mas essa resposta a gente não tem ainda e a gente só vai saber a real gravidade talvez daqui um tempo, tá? Então, mas o tempo que eu estou falando é dias, tá? Não é semanas, é dias. Nesse período de dias, a gente vai ter que tomar o maior cuidado possível, inclusive orientando a familiar a difundir essas mensagens, porque toda vez que a gente recebe uma mensagem de alguém de São Paulo, por exemplo, né, que tem um número bem mais alto de casos, dizendo que no plano de saúde tal tem vários internados e vários entubados tal, enquanto a gente não tiver uma resposta oficial disso aí, é difícil a gente propagar e acreditar. É óbvio que já teve notícias, a gente viu isso no mundo inteiro, que chegou pra gente e no fim era verdade mesmo, tá? Então, assim, a gente tá frente a uma pandemia de um vírus que a gente não conhece, a gente também tem que ficar com o pé atrás. Se vocês forem notar, as medidas epidemiológicas, elas nunca podem ser feitas para trás, né? Voltando, poderia ter feito isso, não. Tudo está sendo adiantado. A gente em Santa Catarina hoje tem 7, 10 casos, 14 casos, se não me engano, e a cidade está parada, o estado está parado, tá tudo fechado, porque se a gente esperar chegar a 200 casos, é uma progressão geométrica, daqui a pouco a gente não consegue mais alcançar. Então, à medida que a gente foi tomando em relação a isso, o governo foi tomando em relação a isso, acho que foi bem correto. Assim. Em relação a se é mais grave ou não, a gente não tem essa resposta ainda. A mortalidade muda em relação a países, tá? Na Itália tá morrendo mais gente mesmo. Acabei de receber um documento que acima de 70, mas principalmente acima de 80 anos, a mortalidade é bem alta, tá? Mais alta que a influenza. Então, assim, a gente tem que pensar nisso sim. O risco de estudante em relação ao atendimento, tá? Se estudantes estão contaminados fora, sim, tá? Então, tanto estudante já em Porto Alegre, tá? Eu tô falando de estudante contaminado em Porto Alegre, tô falando de estudante contaminado, parece que aqui em Florianópolis já também, tá bom? Quando eu falo contaminado, óbvio, não é insuficiência respiratória, entubado, e sim, já tá com a doença, né? Já tá com síndrome gripal, ponto, tá? Acho que é super importante a gente ficar muito de olho em relação a colegas, assim, que a turma toda se converse em relação a riscos, tá? Isso é muito importante. Ficou sintomático, se isola dentro de casa, tá? Sobre mortalidade em profissionais de saúde, na China foi muito alta, tá? Nos Estados Unidos está sendo alta,
já tem paciente médicos entubados lá em ventilação mecânica. Isso a gente não vê todo dia, tá? Essa é uma realidade, a gente não vê todo dia médico entubado por atendimento à síndrome gripal, tá? Isso está acontecendo. Na China, nos Estados Unidos e na Itália também, muito profissional de saúde contaminado. Então, toda vez que vocês pensarem, que o estudante de medicina pensar que pode ser um herói nessa história toda, ou assim, eu quero ajudar porque o meu sonho é fazer medicina para ajudar os outros, a gente tem que pensar que antes de querer ajudar os outros, a gente tem que estar protegido, porque senão a gente acaba prejudicando os outros, tá? Então, assim, talvez a vontade de muitos de vocês agora seja ir para o front mesmo, ir para UTI, ver intubação, ver paciente grave, mas se a gente não tiver a proteção adequada, a gente transforma isso num caos, porque a gente se transforma em vetores, tá? Então, a gente transforma a nossa presença num ambiente de saúde num vetor para contaminar um monte de gente, tá? Seja amigo, seja colega, seja paciente, tá? Isso não pode acontecer. Então, vocês veem que nenhuma faculdade de medicina no mundo está fazendo algum tipo de medida muito drástica, tá? Isso não vai acontecer. Bom, deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Trabalho voluntário para estudantes de medicina nesse tempo de pandemia, tá? Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Tananã. Só ajeitar. Trabalho voluntário, então isso é uma coisa legal da gente entender, que assim, na Inglaterra, a Inglaterra tem um dos melhores serviços de saúde do mundo, tá? A Inglaterra foi o primeiro país que falou, não vou testar todo mundo, porque isso não tem cabimento, porque a gente não vai ter teste, vai faltar para os mais graves. Há poucos dias eu vi um vídeo da Organização Mundial de Saúde falando que eles queriam testar todo mundo. Testem. Isso não é racional, né? É óbvio que quem é o Thiago Bottega perde o OMS de uma pessoa que está amparada por muita gente para poder falar isso. Mas conhecendo a nossa realidade, isso não é racional, porque hoje a gente não tem kit para teste em Florianópolis, tá? Nem público, nem privado. Privado, pelo menos o Santa Luzia não tem, que são laboratórios aqui, e público só para os pacientes bem graves, tá? Só para os graves, né? Quem estiver internado ou em ventilação mecânica, isso sim. Então isso não vai acontecer, tá? E eu acho que não pode acontecer mesmo, tá? Porque sabendo a nossa realidade, a gente não tem máscara muitas vezes para todo mundo, tá? Porque o mundo inteiro não tem mais máscara também. Segunda, então uma outra pergunta que é bem interessante, isso diz respeito a vocês. Tá, uma coisa que eu não falei, serviços gerais, ou assim, assistência geral, o que um aluno de medicina do 4º ano pode fazer, tá? O aluno que não está no internato. Quem não estiver no internato, eu aconselho fortemente, assim, hoje eu fiquei a tarde inteira pensando, assim, alguma coisa diferente que seja útil para fazer. Primeiro, montar grupos, seja no condomínio, seja no prédio de vocês, seja no restaurante que vocês frequentavam ou volte a frequentar. Muitas vezes, eu dou exemplo no condomínio que eu moro, a síndica do condomínio não tinha, assim, ela não tinha tanta noção do que estava acontecendo. Então eu sugeria, olha, coloca álcool gel na entrada de todo o condomínio, coloca na frente do elevador, no elevador não ter mais que uma família andando. E isso tudo foi surgindo, porque cada dia está surgindo coisas diferentes. Então eu acho que o estudante de medicina, mais em fases iniciais, ele pode ajudar e muito nisso aí, tá? Se coloquem à disposição, que isso vai ser bem interessante. O exemplo da Inglaterra hoje é que esses estudantes de medicina, eles estão fazendo trabalho simples, tipo ir no mercado pro vizinho que é vovô, sei lá eles têm muito essa coisa de passear com o cachorrinho, eles não podem sair, coisa desse jeito, assim. Olha, sejam criativos, assim, sabe? Se vocês querem realmente ajudar, tem coisas interessantes para fazer do ponto de vista de comunidade, mas bem local, tá? Eu acho que não é interessante um aluno muito jovem iniciar atendimento, né? Que tem dificuldade, por exemplo, na anamnese físico, porque as consultas em emergência a gente sabe que são bem focadas. E é um risco também a contaminação, tá? Existe um risco, uma preocupação muito grande das escolas de medicina que os estudantes, vocês, sejam vetores,
tá? Esse é um pensamento que é geral. Então, para essas turmas mais anteriores, sei lá, vocês têm, quem tiver habilidade para fazer postagens e coisas assim, podem participar. Eu vi uma coisa bem legal, que são estudantes da Alemanha, se não me engano, que estão colocando nas suas redes sociais, tipo, eles abriram as redes sociais falando, sou estudante de medicina de tal faculdade e estou à disposição para discutir com você sobre orientações gerais. E a população tem procurado, sabe? Eles procuram no Instagram e Facebook e procuram informações em relação a isso aí. Tipo assim, você é estudante e tal, eu queria uma informação. Quanto tempo fica o vírus pode ficar no vidro, no copo, se eu posso usar esse vírus ou não, qual o número que eu posso ligar se eu ficar mal. Então, a população não tem a mesma informação que a gente tem, e às vezes com a qualificação que a gente tem, apesar de que está muito bem difundido, né? A imprensa está fazendo um trabalho bem legal. Então eles têm feito isso, tá? Assim, é uma dica que é válida. Eu acho que é o momento de ser bem criativo. Bom, quanto aos alunos, tá? Então, que forem atender nas UBSs. Só tem uma pergunta que é legal aqui, que é assim, pacientes com doença autoimune, pode ser grupo de risco também? Sim, tá? Valorizem todos os grupos de risco, tá bom? Então, inclusive estudante de medicina, eu tenho artrite reumatoide, eu posso atender? Nesse momento eu desaconselharia, tá? Grupo de risco eu desaconselharia. Talvez daqui a um tempo, se conhecer melhor sobre a doença, sim, tá? Mas nesse momento não tem que ser herói, tá bom? Tem bastante gente para trabalhar. Todas as fases podem ser convocadas? Eu acredito que não. Acredito que o internato vai ser convocado, de todas as faculdades, inclusive, tá? Se a coisa continuar indo como está em relação a casos no Brasil, eu acredito que vocês vão ter uma participação bem grande, tá bom? Posso ir trabalhar na UBS? Com certeza, tá? Se vocês forem convocados e tiverem as condições ideais de trabalho, com certeza. Eu gostaria muito, se eu fosse estudante, de participar de uma epidemia dessa, mas com um porém, tá? Eu acho que isso é uma direção, é uma conduta que tem que ser realizada, relacionada principalmente aos gestores de saúde, tá? E ao corpo de professores da faculdade, que já vem conversando muito. Tem muito professor, eu digo pela Unisul, muito professor entusiasmado e com muita vontade de orientar vocês em relação tanto ao atendimento, quanto não parar as aulas, em relação a tudo isso aí, tá? Então, eu acho que isso é uma realidade de todas as faculdades, assim. Enquanto eu trabalho na UBS, sim, a única preocupação que todo mundo tem que ter é chegar, antes de ir numa UBS, uma unidade básica de saúde, ou seja, onde vocês forem alocados, ou onde vocês forem convidados, né? É saber se tem EPI, tá bom? Quando a gente vai ler nos protocolos sobre EPI, a gente vê que, assim, os EPIs que são usados é máscara cirúrgica, tá? Álcool gel, lavagem das mãos, e simplesmente quase como uma triagem, tá? Os pacientes orientados com síndromes gripais, tá? Leves, eles são orientados a ficar em casa, nem ir para uma unidade básica de saúde. Então, eu acredito que nesse momento, sinceramente, vocês vão acabar atendendo as doenças básicas de uma unidade básica de saúde, tá bom? Ou resfriado comum, coisa simples. Porque a população, é interessante, né? Às vezes a gente esquece que a população vai ter crise hipertensiva, a população vai ter dor abdominal, diarreia, vômito, intoxicação alimentar, vai continuar. A gente continua no verão aqui no Brasil, então essas doenças básicas, elas vão continuar, tá bem? Eu acredito que quem for para a UBS vai atender muito mais isso do que síndrome gripal, tá? Nesse primeiro momento, vocês não vão estar em hospital, então eu acredito que os casos graves mesmo, eles vão direto para o hospital, tá? A orientação em relação aos pacientes mais graves é irem para um hospital ou para as unidades mais avançadas. O que vai acontecer, como aconteceu em 2008 na epidemia da H1N1, é que esse monte hospitais de campanha. O que são hospitais de campanha? São barracas
que fique um médico, uma enfermeira, fazendo como se fosse uma triagem. Quer dizer, a epidemia explodiu aqui no Brasil, daqui a 2 meses a gente está com um número muito alto de casos, muitas vezes a gente os hospitais usam disso. Eu sei que a Unimed Criciúma, eu tenho um amigo que é pneumologista lá, eles já fizeram uma espécie de hospital de campanha, quer dizer, todo paciente com doença respiratória não vai direto para o pronto-socorro, vai ter uma ala que só vai atender esses pacientes, tá bem? Então, eu acredito que vocês participem de uma maneira ou de outra disso aí, quem tiver, aluno que tiver no internato, tá? Então, vocês provavelmente, isso é uma coisa de responsabilidade social, vocês só vão estar expostos a isso se tiver as EPIs adequadas, tá? Acho que o aluno de medicina como forma como uma forma de ajuda e conversa, eu tenho certeza absoluta que os diretores das faculdades de medicina vão ser bem maleáveis em relação ao semestre de vocês, tá? Que deve ser uma preocupação grande. Eu não tenho muita dúvida disso, tá bom? Em relação à estrutura que muito provavelmente vocês comecem a receber, a gente ainda não está, a gente está longe da gravidade que vai chegar aqui em Santa Catarina, ou no sul do Brasil, ou no Brasil, mas acho que assim, todos os locais que a pandemia ou a epidemia está mais avançada, vão ter centros de atendimento psicológico, isso não é do nada, isso causa um trauma bem importante, todas as grandes tragédias aí que a gente viveu no Brasil, isso aconteceu, tá? Provavelmente vocês vão ter uma espécie de suporte clínico, tá? Ou a quem se dirigir se ficar sintomático. Eu sei que vários professores já estão dando aulas online. Isso é uma coisa muito interessante. Vocês estão vendo que está saindo vários artigos, né, sobre essa epidemia ou sobre a pandemia, com dados bem robustos, quantos morreram, quantos viveram, quantos foram contaminados, quantos foram testados. A geração de vocês está vivendo uma coisa que a gente não tinha vivido ainda. E eu também estou vivendo agora uma situação que eu não tinha vivido, que é essa enxurrada de informação tão rápida. Por quê? Porque os países que já passaram por isso têm tudo informatizado. Então, com 2 cliques, eles sabem quantas pessoas testaram, quantos pacientes morreram, quantos ficaram em ventilação, e eles conseguem nos fornecer esses dados muito rapidamente. Hoje eu recebi por PDF um livro sobre o coronavírus. Eu não estou falando de um artigo ou um manual, estou falando de um livro sobre o coronavírus, tá? É um PDF de, assim, se não me engano, são 68 ou 70 páginas, tá bom? Então, é fabuloso isso, poder estar vivendo isso no sentido de avanço da medicina. Eu acho que a gente vai avançar muito nas próximas semanas em relação à medicina. É uma coisa muito legal poder ter aula que não seja presencial, porque aula presencial pode ser um porre, a gente sabe isso. Não as minhas, claro, mas algumas aí pelo Brasil. Mas acho que é super importante que vocês aproveitem o máximo e saibam mexer, sabe? Tem gente que não sabe mexer ainda com Hangout, com Google Meet, um Zoom, né? É a primeira vez que eu faço uma live também, e eu tô aprendendo agora, na época do coronavírus, tá? Ou na época desse surto, dessa pandemia, tá bom? Então, a formação online de vocês está sendo muito interessante, tá? Acho que vocês vão acabar tendo um aprendizado bem legal. Isso aí pode ser transportado para uma época não de pandemia, para tirar dúvidas, discutir caso, tá? Isso é bem bacana, tá bom? Aproveitem isso aí. Em relação a perguntas, minhas assistentes, a Tainara e a Monique, podem me ajudar. Acho que a gente tirou algumas dessas dúvidas. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa anotada aqui. Tá. Tem coisas interessantes assim, ó, juntando as faculdades aí, todas as faculdades do sul, do hemisfério sul, tá? A maioria não está passando pelo caos que está passando nos Estados Unidos, Europa. Então,
É legal a gente ficar ligado nessas faculdades ou nesses sites, porque diariamente eles têm atualizado. Harvard tem atualizado diariamente, a British Columbia, que é do Canadá, ela tem atualizado diariamente o que eles têm feito com os estudantes. São sites bem legais, tá? E todos eles pelo Instagram estão difundindo isso também. Sugiro que vocês sigam a página do Ministério da Saúde, tá bom? Que é bem interessante. Sugiro que vocês sigam a Secretaria Estadual de Saúde do estado de vocês. Então, aqui em Santa Catarina tem atualizado frequentemente. A nossa proposta em relação à LEC é que talvez em muito pouco tempo a gente faça uma aula de oxigenoterapia, que se discuta isso, oxigenoterapia até ventilação mecânica, tá bom? Mas principalmente essa parte mais básica do atendimento, tá? Eu não quero meu plano era fazer uma discussão de 45 minutos, eu não vou me prolongar. Mas, resumindo, os estudantes que estiverem abaixo do internato, tá, em fases mais precoces, acredito que vocês não participem dessa epidemia tão ativamente quanto o internato vai participar. Acredito sim que o internato vai participar em todas as faculdades. Acredito que é uma doença grave, seríssima, tá? Talvez mais grave que a influenza. Assim, a gente vai ter que ver ainda, essa conclusão a gente não pode chegar ainda. Mas a gente já tem muitos casos graves e eu acho que a gente vai começar a ter notícias, infelizmente, do nosso estado, nos próximos dias, as semanas, notícias bem preocupantes. Acredito que a função de vocês é primordial. Eu não sou o tipo de médico ou o tipo de professor que acho que vocês devem se esconder agora em casa até passar. Acho que vocês, ou a gente vai cumprir uma missão super importante. Mas, assim, eu até deixei anotado para falar por último mesmo, que não é momento para estudante de medicina, mesmo que do internato, ou para nenhum tipo de médicos querer ser herói, tá bom? Agora é momento para todo mundo se ajudar. Se o melhor que a gente pode fazer é se ajudar ficando em casa, a gente vai ficar em casa. Se o melhor que a gente pode fazer é ir para o front mesmo, é ficar em call center, é ficar em posto de unidade básica de saúde, a gente vai ficar. Tem pessoas muito sérias e muito dedicadas a essa situação, tá? É uma situação que vocês não vão encontrar um consenso, tá bom? Discutam isso com a família de vocês, discutam isso com os professores de vocês, com os diretores da faculdade de vocês, mas não tem consenso, tá? A gente tem um grupo de pneumologia que a gente chegou à conclusão que a gente realmente não tem... para muitas questões a gente não tem uma resposta ainda. Então, para vocês é a mesma coisa, tá bem? Se cuidem, tá? Sejam exagerados, sejam exagerados com a família de vocês, tá? Porque esse é o momento da gente conseguir a resposta que a Coreia do Sul teve, que é mudar a famosa curva, achatar essa curva para que a gente não passe o mesmo caos que a Itália, ou a Espanha, ou a França estão passando agora, tá bom? A gente vai postar em muito pouco tempo quais são os nossos novos projetos, tá? Eu agradeço demais a Monique e a Tainara por isso, por me ajudarem a fazer essa transmissão, porque para quem tem 27 anos já não é mais tão fácil, tá bom? E eu fico à disposição de vocês para o que puder ajudar, tá bem? Boa sorte, eu acho que tomara que a gente tenha notícias muito boas daqui para frente, mas a gente vai passar um período aí bem complicado, tá? Não quero ser profeta do mal aí, mas eu acho que a gente sim, não começou nada ainda do que vai acontecer aqui no Brasil.